eu preparei essa palestra para trazer para vocês hoje, porque o medo é um sentimento que todo ser humano tem. Ele é um alerta que Deus pôs em todo homem e mulher para que nós não venhamos a ser imprudentes, para que a gente não caia num perigo que venha nos trazer um dano irreversível. Então, o medo, de certa forma, ele é natural e é bom. Mas, de outra forma, ele é tóxico e prejudica o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma. Então, hoje nós vamos ver isso. Quem sabe me falar o que o medo é? Vocês têm ideia do que o medo é? Um sentimento, como o amor, né, como ansiedade, como a ira. E todos esses sentimentos, eles causam alguma coisa no nosso físico. Por que eles causam alguma coisa no nosso físico? Eles ativam hormônios no nosso organismo, que às vezes prejudicam o nosso organismo. E nós vamos entender isso hoje. Nós vamos ver tanto o lado espiritual quanto o lado físico, né? Porque nós temos que entender o nosso corpo. Porque se a gente não entende o que acontece com o nosso corpo, como que nós vamos combater aquilo que está nos prejudicando? Não tem como. Então, nós vamos ver o lado físico e o lado espiritual. O que nos atinge e como combater isso. Então, o veneno emocional do medo. Vamos abrir a Bíblia, quem trouxe, ou quem quiser acompanhar ali no texto. Mateus capítulo 14, versículo 22 a 36. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, logo falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Está vendo o que o medo faz com a gente? Nos afunda, nos leva para o fundo do mar. E se Jesus não estiver por perto para estender a mão, o que acontece? A gente afoga. Algumas palavras são simplesmente assustadoras. Às vezes nós escutamos palavras que nos trazem medo. Estupro, assalto, homicídio, acidentes, câncer, morte, guerra, inferno. Em nossa vida, enfrentamos essas palavras e as realidades que elas representam. Esta emoção remete a uma sensação desagradável, que vai de um simples receio a algo mais grave, que nos causa um profundo pavor. Agora eu vou passar um vídeo para vocês, que eu acho lindo. Eu já vi esse vídeo várias vezes e tirei várias lições dele. Você. Só tenho que guardar as ferramentas e encontro você lá. Pode levar o barco se quiser. Minha vara de pescar tá lá se quiser tentar a sorte.
Não. Mac, está tudo bem. Por que está fazendo isso comigo? Não sou eu. Você me disse para vir aqui. Mac, isso está acontecendo dentro de você. Está deixando que isso o consuma, mas não precisa. Apenas respire fundo e escute a minha voz. Não olhe para isso, olhe para mim. Messi! Não deve pensar no passado. Não deve pensar na dor. Olhe para mim, porque tudo vai ficar bem. Olhe para mim. Confie em mim, nada disso pode machucá-lo. Só continue olhando para mim. Respire. Ótimo, Mac. Eu não vou a lugar algum. Agora, eu vou tirar você desse barco. O quê? Você ouviu bem. Não tem graça. Eu não estou brincando. Você consegue. Não consigo. Sozinho não consegue. Eu vou afundar. Não, Mac. Está imaginando um futuro sem mim, e esse futuro não existe. Eu prometi estar sempre ao seu lado, não foi? Eu estou aqui. Vamos. Tá bom. Vamos, Mac. Que loucura. E agora? Comece a caminhar. Tá bom. Ótimo. Como se sente? Ainda tô apavorado. Parece que temos companhia. Olha só isso. Olha aquele ali. Que beleza. Deve ter mais de meio metro. Estou tentando pegá-lo há semanas. Por que não ordena que ele morda o anzol? Aí perderia a graça. Escuta, você não se encaixa nos ensinamentos religiosos que eu recebi. Religião. Religião dá muito trabalho. Eu não quero escravos. Eu quero amigos. Família para compartilhar a vida. Mas e quanto a seguir as regras e trabalhar para ser um bom cristão? Agora vocês vão fechar seus olhos, que Jesus vai falar com vocês.
Essas são frases que Jesus falou para o Mike, na hora que ele estava tendo uma crise de pânico dentro daquele barco, no meio do lago. Quem já assistiu esse filme, A Cabana? É lindo, né, esse filme. O livro é mais bonito ainda. Ele traz mais detalhes sobre o relacionamento do homem com Deus. E eu vi nessa passagem desse filme, essa passagem que nós lemos de Mateus, né, que Jesus mandou os discípulos atravessarem o mar e se encontrou com ele depois lá para frente. A mesma coisa ele fez com o Mike. Mandou ele atravessar o lago, depois foi ao encontro do Mike. Mas foi ao encontro dele no momento que ele estava tendo uma crise de pânico. Pânico é o medo ao extremo. É uma sensação de medo, mas num nível muito alto. E os discípulos naquele barco, no meio do mar, à deriva e a tempestade batendo, eles devem ter tido aquele pânico de achar que iriam morrer, ainda mais no meio do mar. Alguém já viajou, já fez algum cruzeiro? Vocês já tiveram no meio do mar, assim, você olha para um lado, é só água, olha para o outro, só água, olha para o outro, só água, aí você fala assim, meu Deus. E na hora que começa a chover, então, você fala assim, pronto, um barco desse tamanhozinho no meio dessa imensidão já era. A gente entra em pânico mesmo, né? E Jesus veio ao encontro deles. E Jesus, quando estava indo ao encontro deles, andando sobre as águas, falou para eles, não temais, eu estou contigo. A mesma coisa ele fez com Mike. E ele ainda virou para Mike e falou assim, não olhe para as circunstâncias ao seu redor, olhe para mim. Assim temos que ser nós quando estamos com medo, quando estamos em pânico ou com alguma crise de ansiedade. Em vez de nós olharmos para as circunstâncias ao nosso redor, nós temos que ter o nosso foco naquele que pode resolver essas circunstâncias. Naquele que tem todo o poder em suas mãos para nos dar a vitória sobre aquilo que está nos atingindo, sobre o que vai nos afogar, sobre o que vai nos engolir naquele momento. E Jesus fala, olhe para mim, não olhe para as circunstâncias. Eu estou contigo. Não foi isso que ele falou para os discípulos? Não temais. Mas o que a gente faz, como a irmã Sandra fez ali? A gente vai se jogando, mas aí a gente dá um passinho para trás com medo de cair. Não é isso que a gente faz? Mesmo confiando que Deus está ali para nos segurar, a gente ainda dá um passinho assim para trás. Será que vai segurar mesmo? Isso é falta de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como Deus nos estender a mão se você não tem fé no que Ele pode fazer. Porque o que Ele pode fazer é sobrenatural. Ninguém consegue e ninguém vai fazer por você. Somente Deus. Mas o que é o medo? O medo é uma ameaça. É algo que faz você se sentir ameaçado, inseguro, em perigo. O medo, ele vem do latim. E ele significa o excesso de preocupação. Uma preocupação excessiva no desconhecido, naquilo que ainda não aconteceu. Mas vamos ver lá juntas. O medo, no dicionário, é uma sensação que proporciona um estado de alerta, demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto físico como psicologicamente. Pavor é a ênfase do medo. É também uma reação obtida a partir do contato com algum estímulo físico ou mental, interpretação, imaginação ou crença, que gera uma resposta de alerta no organismo. Essa reação inicial dispara uma resposta fisiológica que vai afetar o nosso físico. A resposta anterior ao medo é conhecida por ansiedade. Primeiro nós temos a ansiedade, depois vem o medo. Na ansiedade, o indivíduo teme antecipadamente o encontro com a situação ou objeto que possa lhe causar algum mal. Sendo assim, é possível se traçar uma escala de graus de medo, no qual o máximo seria o pavor e o mínimo uma leve ansiedade.
Mas o que acontece quando você sente medo? Está vendo essa bolinha vermelha aqui, bem no meio do nosso cérebro? É ela que causa essa sensação de medo no organismo da gente. Ela chama amigdala. E ela reage antes que a ameaça seja consciente. Ou seja, muitos dos nossos medos não existem. Muito dos nossos medos é imaginário. Eles não existem nem virão a existir. Talvez só porque você está pensando que aconteceu algo com alguém, possa acontecer com você, ou algo que você viu acontecendo, pode vir a acontecer com você. Mas aí você sofre antecipadamente. E aquilo pode nem vir a acontecer com você. Essa parte específica do cérebro, a amígdala, ela controla o nosso medo e a nossa ansiedade. Uma coisinha tão pequenininha no cérebro da gente causa um estrago tão grande no nosso organismo. Ela está localizada numa região profunda do cérebro, perto do hipocampo, na área do cérebro que controla a memória e ajuda o cérebro a aprender e a reter informações. Como acontece com todas as emoções intensas e tóxicas, uma reação química ocorre no cérebro quando a pessoa sente um temor extremo. Pelo fato de um medo ser uma emoção tóxica, que referimos ao medo paralisante, aquele que nos impede de agir, a consequência dele é terrível para o ser humano. Paralisados por uma sensação de eu não vou conseguir, eu não posso fazer isso, eu não quero porque pode acontecer alguma coisa, muitos têm deixado de correr em busca dos seus sonhos. Vocês ganharam um bombom aí. O que está escrito nesse bombom? Quem não ganhou ainda vai ganhar, hein? Ganharam um sonho de valsa. Esse bombonzinho é para vocês não esquecerem que vocês não podem deixar o medo de vocês impedir vocês de realizarem os seus sonhos. E o medo faz isso. Ele nos impede de realizar os nossos sonhos. Porque você sempre tem essa interrogação. Eu não consigo, eu não posso. Será o que vai acontecer? O não consigo, eu não posso e o será são inimigas de sonhos realizados. E ele geralmente é uma disposição dos medos que nós temos para realizar as coisas. Eu pus aqui o medo e a fobia. Vocês já ouviram falar sobre fobia? O que é a fobia? A fobia é o medo extremo. É o medo que faz mal. A fobia é aquele medo que é necessário você ter uma ajuda com um profissional na área de psicologia ou psiquiatria para resolver. É um medo que te paralisa mesmo, que não deixa você realizar as coisas. O medo é uma emoção até natural, que Deus pôs no ser humano, como eu disse no início, para que nós não venhamos a ser imprudentes com algumas coisas que nos ameaçam, que traz perigo. Então, medo, emoção que evita comportamento que possa causar danos. E o que é a fobia? Medo desproporcional, irracional e persistente. Uma fobia que eu tinha e que Deus me deu em sonho para impedir, para me mostrar que estava impedindo que eu realizasse um sonho, era de aranhas. Alguém tem medo de aranha aqui? Não? Que ótimo, eu tenho pavor de aranhas, seja pequena, seja grande, seja de que cor que for. E mais interessante é que os nossos medos nós transferimos para aqueles que estão ao nosso lado. Eu transferi esse medo meu de aranha para os meus filhos. Eles também têm medo de aranha. E o sonho que Deus me deu foi o seguinte. Eu tenho uma vontade muito grande de ter um chalezinho no alto de uma montanha assim para mim ver o pôr do sol, que é o momento que eu mais gosto do dia, é o pôr do sol. E eu já até olhei lá onde o Elton tem umas terras e falei assim, eu queria aqui. E aí eu sonhei que o Elton tinha me levado para conhecer o chalezinho que ele tinha feito para nós. E era a coisa mais lindinha, era de madeira, pequenininho, era um cômodo só.
cozinha, sala e quarto, tudo integrado, assim, era só para mim e para ele. Aí a gente ia viver ali aquele amor apaixonante, né? E eu acho, nossa, gente, foi a mesma coisa de dar aquele pirulito para a criança que está querendo um doce. Na hora que eu entrei dentro dessa cabaninha, que eu vi aquela cama, eu saí correndo e pulei na cama. E na hora que eu olhei para o teto, adivinha o que tinha no teto? Aranhas, de tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é cor, de tudo quanto é jeito. E aí eu olhei, cadê o Hélio? O Hélio tinha sumido, que eu ia pedir ele para dar um jeito com aquelas aranhas. E aquelas aranhas começaram a descer do teto, em cima de mim na cama. E eu escutei uma voz assim, isso está te impedindo de realizar seu sonho. Um medo meu estava me impedindo de realizar meu sonho. Aí ele falou assim, enfrenta o que você tem que enfrentar. Na hora que eu olhei para frente, perto da porta que eu tinha entrado, tinha uma vassoura daquelas piaçava bem grande. E eu fui pegando, não, só de eu lembrar eu arrepio, gente, tanto medo que eu tenho de aranha. Só de eu pegar essa vassoura e tirar aquelas aranhas do teto, e aquelas aranhas que caíam no chão estavam vindo para cima de mim, e eu pegava a vassoura e matava de longe, assim, né? Ó, deixava elas chegar perto de mim de jeito nenhum. Mas matava. Enfrentei aquele medo que eu tinha. Depois desse sonho, eu ainda tenho medo de aranha. Mas toda aranha que aparece é a vassoura em cima que eu mato. Porque eu ficava assim antes, deixava ela sumir. Deitava na cama e falava assim, essa aranha vai vir aqui no meu quarto, vai subir em cima de mim, eu estou dormindo. Então, quer dizer, aquele medo ainda me acompanhava, mesmo depois de eu não estar mais de frente com aquilo que provocava o medo. Mas aí, quando eu vejo, eu corro lá e pego a vassoura agora. Então, ou seja, eu deito na minha cama tranquila, sem pensar da aranha lá me atormentar de noite. Agora eu enfrento o medo. Isso é um exemplo simples que eu dei para vocês. Uma fobia que eu tinha, eu ficava paralisada na frente daquele bichinho tão pequeno. Assim, não pode, uma coisa tão pequena me paralisar, não deixar nem eu pegar uma vassoura para matar ela. Então eu comecei a enfrentar esse medo que eu tinha de aranha, e diante desse medo eu comecei a enfrentar outros medos. Um deles é estar aqui na frente de vocês, falando para vocês hoje. A Sandra ainda pega na minha mão quando eu venho pregar e fala assim, por que você está com a mão gelada, Bibi? Medo de falar em público, mas vocês devem estar achando assim, que é isso? Ela está falando até bem, mas eu tinha... Isso aqui em mim travava, não saía a voz. Eu não consegui, na época que eu estava na faculdade, de apresentar a monografia. Na hora que eu estava na frente dos professores, isso aqui travou, a voz não saía. Eu não dava conta de falar. E hoje, enfrentando esse medo que eu tinha de falar em público, chego, prego, falo o que eu tenho que falar. Mas se vocês pegarem aqui na minha mão, está gelada e eu estou suando horrores, por causa do medo que eu ainda tenho. Mas a gente tem que enfrentar aquilo que nos paralisa. Vocês já imaginaram se eu deixasse esse medo de falar em público me paralisar? Deus não ia me usar. O propósito de Deus para a minha vida não ia se realizar. Então, a gente vai treinando, vai combatendo aquilo que te faz parar, para você ter vitória naquilo que Deus pôs para você na sua vida. Não é fácil, não é fácil. A gente fica com a barriga gelada, dá aquele friozinho, igual a Fabi falou, ela se jogou, mas a barriga ficou gelada. Né? Eu estou aqui com a mão gelada, estou suando, mas estou falando que eu preciso ser falado. E aí eu cheguei perto do Wellington e falei assim, nossa, Wellington, quantas vezes eu já subi ali para falar para o pessoal? Aí eu falei assim, até parece, né, Fabiano? Eu falei assim, aqui, olha, eu estou tremendo. Eu falei assim, não, vai lá, vai na fé que você dá conta. Até ele me põe para frente. A gente tem que ter pessoas que nos ajudam a superar nossos medos. Mas o maior dele é Deus. É nele que nós temos que confiar. E deixar que ele nos use. Deixar que o Espírito Santo nos use para que nós possamos vencer aquilo que nos paralisa, aquilo que nos torna, que nos faz nos sentir indignos de conquistar o que nós precisamos conquistar. Mas o que é a fobia? Vou entrar aqui de novo com vocês. Deixa eu ver aqui se o próximo slide ainda é dele. Não. A maioria das pessoas se recupera rapidamente depois de uma experiência de medo. Então, um susto que a gente sente e a gente logo está de volta, né?
mas alguns tremores ocorrem repetidamente no mesmo ambiente, da mesma forma. Em outras palavras, certas experiências ou circunstâncias parecem deixar o indivíduo sempre com medo. Você sempre está com medo diante de alguma circunstância. Nesses casos, o medo é chamado de fobia e ele paralisa, impede você de prosseguir e pode trazer alguns transtornos patológicos na nossa vida. Perdemos a noção de que o medo deveria apenas ser uma sensação pequena de alerta que nos colocasse num lugar onde nós estivéssemos seguros, para entrar num lugar extremo de medo. E aí isso vira esse transtorno que é a fobia. Alguém aqui tem algum transtorno de fobia, que já se sentiu paralisado diante de alguma situação? Cuidado com o medo. Ele adora roubar os seus sonhos. E se você deixar que ele te domine, você nunca vai realizar os seus sonhos. Nós temos que dominar aquilo que nos paralisa, que nos faz mal, e não deixar que ele nos domine. O medo pode ser útil e bom quando ele serve de aviso, quando ajuda a evitar o mal e quando nos leva a Deus. E o medo pode ser ruim quando ele nos paralisa, leva a má decisões e nos causa desespero. E quando o medo é ruim, ele causa algumas situações na nossa vida. O medo faz a gente ver fantasma. Nós lemos aí em Mateus que os discípulos, vendo Jesus andando sobre a água, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Olha o que o medo faz com a gente. Ele faz a gente ver coisas aonde não existe. Ele faz a gente ver coisas que não existem. Pode vir a existir? Talvez, mas para que você vai sofrer com isso com antecedência? Deixa primeiro aquilo acontecer e depois você se preocupa como vai resolver. O medo faz a gente ver fantasmas. Eles viram Jesus andando sobre as águas e falaram: é um fantasma, porque eles já estavam com medo diante das circunstâncias que estavam ao seu redor. Então enxergamos coisas que não existem e acabamos começando a acreditar naquelas coisas. E aí, quando nós começamos a acreditar naquelas coisas, elas vêm a existir. Aonde? Na nossa mente. Vou dar um exemplo. Quando nós assistimos filme de terror, principalmente à noite, alguma de vocês já devem ter assistido alguma vez um filme de terror. Aí, na hora que você vai dormir, que você vai começar a apagar a luz, não vai te dando medo, um barulhinho que você escuta? Você começa a ter aquela sensação assim, ai. Aí você começa, tudo que você ouve, você lembra daquele filme que você viu. Não é? Você começa a ver fantasma. E esses fantasmas existem na sua cabeça por causa das circunstâncias ao seu redor. Eu sei que dá medo, mas vai com medo mesmo, que na frente você vai encontrar o resultado da sua coragem de ter enfrentado o medo. Outra situação diante do medo. Ele nos acovarda, fazendo com que perdemos algo através de algumas desculpas. Aí eu peguei o texto de Números, capítulo 13. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pelo qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos os nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha o que o medo fez com aqueles homens que foram conquistar a terra prometida, algo que Deus já havia lhe dado, eles só tinham que tomar posse. Foram 12 espias, e 10 voltaram, deram essa informação para o povo, e aquele povo que estava ouvindo o que eles tinham falado, começaram a ficar com medo também. Pensaram: que isso, nós não vamos lá não. Levantar um exército para combater gigante? O que ia acontecer?
eles iam tomar posse dos sonhos de Deus para eles, eles iam perder a terra prometida. Iam perder aquilo que Deus prometeu para eles. Eles sentiram muito medo, aqueles 10 espias, e ainda contaminaram os outros ao seu redor. Os israelitas olharam para o tamanho dos oponentes. Eles olharam para o tamanho das circunstâncias ao redor, mas esqueceram de olhar para Deus. Esqueceram de olhar para aquilo que Deus tinha prometido. O fruto do medo foi tão negativo naquele momento que eles chegaram a pensar que deveria ser melhor voltar para o Egito. Olha só o que o medo faz. Vou voltar para a terra da escravidão, em vez de viver numa terra prometida por Deus, que emana leite e mel, porque eu vi gigantes lá. Mas não foi Deus que prometeu? Você vai deixar para o outro? Nós temos que enfrentar os nossos medos. Mas aí o que aconteceu? 2 olharam para Deus e lembraram das promessas que Deus tinha feito. Caleb e um outro que eu esqueci o nome. E Caleb virou e falou com eles. Josué? Isso, Caleb e Josué. E Caleb fez o povo se calar e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Olha a certeza de Caleb. É certo que vai. Por que ele falou que era certo? Porque Deus tinha prometido. E ele se firmou nas promessas de Deus para a vida dele. No momento que todos reclamavam e choravam, Caleb, que também havia visto os gigantes e tido a visão que os outros tiveram, falou assim: não, é certo que nós vamos vencer, porque Deus prometeu. Ele sabia que o Senhor não voltava atrás das suas promessas. Caleb preferiu ser guiado por Deus do que ser guiado pelo medo. Está vendo o que nós temos que fazer? Deixar que Deus nos guie, em vez de deixar que as circunstâncias ao redor, o que nós estamos vendo, venha nos guiar. É fácil? Não, não é. Mas você tem que ir para a presença daquele que vai aumentar a sua fé, que te prometeu e que vai te ajudar. Vai, e se der medo, vai com medo mesmo. Foi isso que Caleb e Josué fez. Situações diante do medo nos paralisa, nos levando a um desequilíbrio emocional momentâneo e intenso, fazendo que entremos em pânico. Alguém já teve pânico? Eu fiz esse estudo há 5 anos atrás, eu falei que quem já estava aqui mais cedo, eu fiz esse estudo para me ajudar com o pânico que eu comecei a ter. Aí eu comecei a voltar para o Senhor, a estudar a palavra dele, para ele me fortalecer, para mim não sentir mais pânico. Não, quem já sentiu pânico, não, a gente não tem como falar o que a gente sente. A sensação não tem como expressar, mas é uma sensação terrível, dá a impressão que nós estamos morrendo. É horrível sentir pânico. E o pânico é uma circunstância do medo na vida da gente, e faz a gente ficar paralisado. Em Mateus 14:30, fala lá: mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Momento de pânico, a única coisa que a gente consegue falar é isso, não é, Odília? Senhor, salva-me. Nós não conseguimos nem orar. Nós não temos reação nem para buscar a Deus nesses momentos de pânico. E é um momento que nós temos que estar mais apegado a Deus. Por ter medo, Pedro afundou, pondo fim à experiência sobre as águas. Olha o que o pânico faz conosco. Ele põe fim na nossa experiência com Deus, porque nós não conseguimos nem orar ao Senhor. Tudo porque nós olhamos na direção errada. Tudo porque Pedro deixou o medo tomar conta do seu ser. Pedro estava vivendo ali uma experiência sobrenatural, quando veio a tempestade e o vento começou a soprar ao redor dele, e em vez dele focar em Jesus que estava na frente dele, ele focou nas circunstâncias e começou a sentir pânico. Ora, eu estava dentro do barco, agora eu estou em cima do mar, vou afundar. Ele deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para a tempestade ao redor.
E quando ele começou a olhar a tempestade ao redor, ele começou a afundar. O medo incapacita a ser um servo útil e ativo no reino de Deus, pois você gasta tempo olhando para si mesmo e os seus conflitos, quando deveria colocar-se à disposição de Deus e focar somente nele. Tem muitas pessoas que não servem a Deus como deveriam, né, estando em ministérios, fazendo alguma coisa, com medo de fracassarem, com medo de não dar conta. Ah, eu não vou subir ali no púlpito não, porque eu não consigo falar. Ah, eu não vou para a salinha das crianças não, porque eu não consigo lidar com criança. Eu estou dando um exemplo dentro da igreja, e isso também serve para a nossa vida lá fora. Ah, eu consegui um cargo numa empresa, mas eu não vou aceitar esse cargo não, porque eu não vou dar conta. Chegar lá na frente, eles vão me mandar embora, eu vou ficar com o emprego que eu tenho aqui, não vou subir não. A gente não progride por causa de medo daquilo que você acha que não vai dar conta. Se Deus está abrindo portas, por que você acha que não vai dar conta daquilo? Se é Ele que abre as portas, você tem que confiar que você tem capacidade para aquilo. Se Ele te pôs em cima das águas, é para você focar nele e caminhar até Ele, e não afundar. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Outra situação diante do medo. Leva-nos a pecar por meio de mentira, quando não admitimos nossos medos. Ali eu peguei um trecho de Atos, capítulo 5, versículo 3 a 4. Ananias, por que você deixou que Satanás enchesse o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, ficando com parte do dinheiro da venda do terreno? O terreno não era seu. O terreno não era seu antes de você vendê-lo? E depois que você o vendeu, não tinha liberdade de fazer o que quisesse com o dinheiro? Por que decidiu fazer isso? Você não mentiu para os homens, mas sim para Deus. O que acontece com crianças quando elas fazem alguma coisa errada? Com medo do castigo, elas falam mentira para os pais. Não é isso? Com medo de castigo, elas acabam falando mentira, em vez de falar a verdade. O que Ananias e Safira fizeram ali? Eles venderam um terreno para doar para a obra do Senhor. E chegaram diante de Pedro e falaram assim, aqui está o dinheiro do terreno. Só que o Espírito Santo tinha avisado que não estava tudo. E Ananias e Safira foram lá doar como se fosse todo o dinheiro. Pedro falou assim, não precisava você fazer isso, o dinheiro é seu, você faz pelo que você quiser. Mas por que eles fizeram isso? Porque eles queriam, aos olhos dos homens, que eles fossem respeitados. Eles se sentiam subjugados, se sentiam inferiores, porque tinham irmãos dentro da igreja que se doavam demais para a igreja, e eles queriam que os outros vissem eles da mesma forma. Eles queriam que fossem vistos como, aqui no caso era Barnabé, como se ele fosse visto como Barnabé. O homem que se dedicava a Deus com seus talentos, com o seu tempo, com tudo que ele tinha. Seria muito mais bonito se Ananias e Safira chegassem e falassem a verdade. Nós vendemos, mas o que nós vamos doar é isso, porque nós precisamos disso. Não seria mais bonito eles falarem a verdade? Por conta disso, eles perderam a vida, por causa dessa mentira. Um medo de sentir-se inferior aos outros, um medo de se sentir subjugada aos outros, fez com que eles mentissem e perdessem a vida. Vamos ver o que aqui fala a Bíblia sobre a mentira? O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com o que falam a verdade. Provérbios 12, 22. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Salmos 5, 6. Então, quando você sentir medo, fala a verdade. Não precisa esconder os seus medos de ninguém. É direito seu sentir medo. Isso é coisa do ser humano. Isso é um sentimento do ser humano. Não é vergonhoso. Admite os seus medos, mas não deixa que eles venham vencê-lo. Faça com que ele seja menor do que seu Deus e luta contra eles, para que você não venha cair na mentira e muito menos perder o que Deus tem para você.
O medo é o inimigo da saúde física, mental e espiritual. Inibe o pensamento claro e objetivo. Tira a criatividade, deforma o caráter e a realidade. Dificulta a ação e obscurece a perspectiva da vida. E é quase sempre a causa da mediocridade e do fracasso. Olha o que o medo faz com a gente. Por que nós não podemos deixar o medo nos dominar? Nós temos que dominar esse sentimento tóxico, esse sentimento que nos tira a paz, que nos tira a criatividade, que deforma o nosso caráter, que deforma a realidade, que nos torna medíocre porque ele nos para, que nos torna fraco porque a nossa força vem do Senhor e você não enxerga o Senhor para te fortalecer. É isso que o medo faz com você. Por isso que nós temos que dominar os nossos medos e não deixar que eles nos dominem. Agora vem o lado físico do negócio. A associação entre o medo e as doenças. O que o medo causa no nosso corpo? Muitas das doenças físicas que nós temos são causadas por causa dos medos que nós sentimos. Mas o medo é uma insegurança sentida quando a pessoa se sente ameaçada por algo. Muitas pessoas são dominadas por esse medo. Contudo, o medo muitas vezes é invisível e uma perturbação interior que se agiganta como um perigo. O que acontece então ali? Vocês lembram lá aquela figurinha da amígdala? Lá, aquilo lá libera um hormônio no nosso organismo. E esse hormônio, ele é parecido com a adrenalina. Mas o medo, quando solta esse hormônio, ele dispara no nosso organismo com uma quantidade maior do que nós suportamos. E aí ela começa a afetar algumas partes do nosso organismo. Afeta na nossa tireoide, afeta na nossa pressão arterial, os nossos batimentos cardíacos ficam acelerados. Vocês já ouviram falar de alguém que morreu de medo? Acontece a pessoa morrer de medo, porque o coração acelera de uma certa forma que ela tem um infarto fulminante naquele momento. Olha só o que o medo faz com a gente. Por que eu estou aqui suando? Minha pressão deve estar lá em cima. Está levando o meu organismo, né, a estar de uma forma que não deveria. Mas ele está sendo dominado. Cada vez que eu vou falando, eu vou ficando mais tranquila. Vocês vão deixando eu mais relaxada e eu vou vencendo o medo de estar falando em público. E aí eu vou controlando esse hormônio que é liberado no meu organismo de acordo com que eu vou ficando mais tranquila, de acordo com que eu vou ficando mais à vontade diante daquela situação. Uma vez que esses hormônios são liberados na corrente sanguínea, certas mudanças físicas acontecerão imediatamente. Os músculos ficarão tensos para preparar para alguma ação, que é ou fuga ou luta. Sua frequência cardíaca e respiração serão aceleradas para que lhe fornece oxigênio e força extra. E mesmo a visão e a audição se tornarão mais aguçadas. Olha só o que ele faz para o nosso organismo. A psicologia explica que o medo é prejudicial quando se torna um estado afetivo e emocional que ultrapassa a necessidade do organismo de se adaptar ao seu meio. Assim, o medo natural ao desconhecido é benéfico, como nós já vimos. Mas quando passa a ser um estado de perturbação, que faz com que o indivíduo vive apreensivo e à espera que algo ruim venha acontecer, o medo é maléfico. Em certos casos, a situação é o estresse causado pelo medo não é interrompido e os hormônios de adrenalina continuam a jorrar no corpo, danificando o sistema cardíaco ou imunológico causado por algumas doenças. Gente, com essa pandemia que veio agora, a maior pandemia que nós enfrentamos não foi da Covid, foi a do medo. Pessoas ficaram em casas trancadas com ansiedade. Pessoas desenvolveram outras doenças que não foram causadas pelo vírus da Covid por causa do medo desse vírus. Não foi só a Covid
que causou estrago na humanidade esses 2 anos? Foi o medo da Covid. Causou muito mais estrago. Lá em casa ninguém pegou Covid, graças a Deus. Mas eu tenho 2 adolescentes fazendo tratamento psicológico por causa do medo da Covid. Sofrendo com ansiedade até hoje, por causa do medo da Covid. Já está regulado, né? Lá em casa já está equilibrado nesse sentido. Mas os primeiros dias que veio essa doença, foi um caos total na mente de todo mundo. Foi ou não foi? A gente ficava com medo de chegar perto das pessoas, de conviver com os outros. Então, o medo causa um dano muito maior do que um vírus no organismo da gente. Vamos lá, vamos ver algumas doenças. Doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, doença do sistema digestivo, colite, doença de Crohn, síndrome do colo irritável, úlceras, dores de cabeça, problemas de pele, psoríase, efizema, acne e diminuição da reação imunológica. Nesses tempos de Covid, os médicos pediam para a gente fortalecer a nossa imunidade. Por quê? Porque o medo abaixa a nossa imunidade, causando outras doenças no nosso organismo. Muitas dessas doenças que às vezes nós sentimos, ou que alguns faz tratamento, vem da origem de algum medo que essa pessoa tem. Às vezes não é só hereditário, vem de algum medo que pode ter causado essas doenças. Está vendo como o medo nos prejudica? Por isso que nós temos que dominar esse sentimento tóxico, essa emoção tóxica que vem nos tirando a paz e nos prejudicando. O medo é a maior das doenças, porque paralisa o corpo e a mente. Quando que o medo é positivo? O medo, em certas ocasiões, é considerado como mecanismo de defesa. Nesse ponto, ele é positivo. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é agir apesar do medo. É não se deixar dominar, nem entrar em pânico quando o mal sobrevém. Existem situações nas quais o medo nos coloca em estado de alerta. E é nessas situações que nós vemos que é positivo. Assim, evitamos riscos e perigos para a nossa vida. Nós não vamos pegar uma estrada e pôr o carro a 120, 140, apesar do carro nos permitir. Porque nós vamos estar em risco e pondo em risco outras pessoas. Quando nós subimos numa montanha russa, que vai naquela velocidade, dá aquele frio na barriga, né? Medo de acontecer alguma coisa. E pode realmente acontecer, apesar desses brinquedos terem certas seguranças, né? Porque senão não estariam funcionando. O medo, então, é um estado de prudência para a nossa vida. Sabemos que pessoas imprudentes, que dizem não ter medo e que são corajosas, podem acabar expostas a situações que poderiam ser evitadas. Essas situações que eu estou falando são situações que nós sabemos que pode acontecer. Sabemos que se a gente ultrapassar a velocidade numa rodovia, você pode colidir o carro e causar um acidente que pode te levar, né, a vida ou a morte. Então, tem coisas que o medo é para nos alertar. E, nesse momento, ele é positivo. O versículo que eu pus ali. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A coragem não é a ausência do medo, é a persistência, apesar do medo. Nós temos que identificar se esse medo é para nos alertar ou se ele é para nos paralisar. E quando ele for para nos alertar, nós temos que ser prudentes. Mas como ele for para nos paralisar, nós temos que ter coragem e enfrentar o medo. Maneiras de afastar o medo. Como que nós vamos afastar este medo? Primeiro, identificando a fonte real dos seus medos. Cada um aqui tem medo de alguma coisa. Você vai identificar a fonte do seu medo. Esse medo é positivo ou é um medo negativo? Esse medo é para te levar à prudência ou esse medo é para te paralisar? Se for paralisar,
é um medo tóxico que vai te prejudicar. Então, você identificou aquele medo. O que você vai fazer com aquele medo? Depois que você percebeu ele. Quando você percebe esse medo, você vai tentar dominá-lo e resolver aquele problema. Pergunte a si mesmo, o que parece estar instigando este medo neste momento? É para paralisar? É para me alertar sobre alguma coisa? E aí você identificou e você vai se sucumbir a este medo para você ser prudente ou você vai enfrentar para conquistar aquilo que você quer. Segundo, procurar estratégias específicas para você superar a ansiedade. Quais seriam essas estratégicas? Acostumar-se a ver o lado bom das coisas e não o lado negativo. Encarar a vida de uma forma saudável. Tem gente que é negativo o tempo todo. Aí que estão os fantasmas. Você vê só coisa feia e errada onde quer que você vá. E aí, quando você vê essas coisas, esses fantasmas na sua mente, você vai ficar paralisado. Você não vai seguir em frente. E qual estratégia que você vai ter que ter? Vai ver o contrário, somente coisas boas naquilo, para que você não tenha medo. Isso é uma prática que você tem que começar a desenvolver na sua vida. Se você não começar a desenvolver, a ver o lado bom da vida e ver só o lado negativo, você vai estar sempre andando com medo das coisas que possam acontecer. Terceiro, aprenda a substituir sua preocupação com alegria. Assim como os pensamentos positivos devem ser cultivados, os negativos devem ser evitados. E aí, quando você vier com os pensamentos negativos e substituir eles pelos positivos, como foi no tópico 2, comece a ter alegria naquilo. Comece a ver o lado bom das coisas positivas que você está vendo. Sempre que perceber que um pensamento assim está tomando conta da sua mente, procura concentrar naquilo que é bom, naquilo que é positivo. A recompensa é a cabeça mais leve e uma vida mais feliz. Quarto, descansar segura no cuidado protetor de Deus. Este é o melhor das maneiras para nos afastar do medo. Como que a gente faz isso? Ouvindo uma boa música, de preferência o louvor, que vai nos atrair mais para a presença de Deus. Ler um bom livro, de preferência a Bíblia, que vai trazer versículos das promessas de Deus para a sua vida. Quando eu estava com síndrome do pânico, eu tinha um devocional do lado da minha cama, que ele me trazia versículos bíblicos, que me trazia pensamentos positivos sobre as promessas de Deus na minha vida. E aquilo me acalmava, aquilo me trazia paz e me levava mais para a presença de Deus. É difícil? É. Mas se você não começar a praticar essas coisas, você nunca vai superar os seus medos. Tudo começa com o primeiro passo. Depois, você vai conseguir a vitória. Problemas sempre estão presentes na estrada da vida. Ninguém pode viver livres dele. Jesus não prometeu uma vida sem problemas, mas ele prometeu estar com nós quando estivermos diante dos problemas. O medo é o pior inimigo do homem, porém a maioria das vezes é só um pensamento na mente. Vença o medo e o resto estará derrotado para sempre. Como libertar-se do medo? Primeiro, não perder a coragem, ter fé sempre. Vencer o medo é compreender que muitas das coisas das quais tem medo provavelmente jamais se tornarão realidade. Eu falei isso aqui no início. Que muitas das coisas estão somente na nossa mente, que elas nunca vão vir a se realizar. E aquilo vai te consumindo. Vai consumindo o seu ser, vai te tornando uma pessoa doente, ela vai te levando para um abismo. Ela vai te afogando no meio da imensidão da vida. Vai te sufocando diante daquilo tudo. O maior inimigo do medo é a nossa decisão. Se conseguimos acreditar de forma sobrenatural, que é a fé, que tem um poder maior que nós, que é Deus, nada e nem ninguém
pode nos deter. Então a fé vence o medo. Tanto a fé quanto o medo exigem que você acredite em algo que você não enxerga. Você enxerga Deus? Você vê Deus? Mas você tem que ter fé nele. Você está enxergando o seu medo? Aquele que faz fantasmas na nossa mente? Não, mas você acredita nele. Você acredita que ele existe. Tem gente que fala assim, o medo é a ausência de fé. Eu não acredito nessa frase. Essa frase para mim deveria ser assim, o medo não é a ausência de fé. O medo é fé no que o inimigo diz. O medo é a fé nos fantasmas que você cria dentro da sua mente. É isso que é o medo. Mas aí você tem fé no medo ou você tem fé em Deus? Ele não é muito maior do que aquilo que nós criamos? Então ele vai nos ajudar a superar. O medo aprisiona, a fé nos faz livre. Não tenha medo, tenha fé. Como libertar-se do medo? Não fixar o olhar no problema. Vocês lembram lá o primeiro vídeo que a gente viu? Quando Jesus falou para o Mike, olhe para mim, não olhe para a circunstância ao seu redor. Tenha foco em mim, não foca no seu medo, do medo do passado. Ele tinha perdido uma filha com 5 anos de idade. Ela tinha sido sequestrada por um serial killer e sido assassinada. E ele tinha medo que algo acontecesse com seus outros filhos. Como nós vimos lá, ele vendo um filho se afogando. E isso realmente aconteceu. Porque quando ele foi salvar o menino que estava se afogando, o serial killer raptou a outra pequenininha. Então, o passado sempre vinha à tona na cabeça dele. Aquelas coisas que aconteceram, que trouxe pânico, pavor, sempre vinham na cabeça dele e paralisava ele naquele momento. Então, ele estava sempre fixando nos problemas, e problemas do passado. Problemas que ele não podia resolver, o que passou, passou, não tem como você resolver. E você fixa naquele problema do passado e te impede de seguir adiante. Vou dar um exemplo. Um relacionamento mal entendido. Você fixa nesse relacionamento mal entendido e acha que os outros relacionamentos que você vai ter não vão ter frutos porque o outro não teve. O medo de progredir num relacionamento hoje vem do passado que não progrediu antigamente. Então, o que ficou no passado, deixa no passado. Dê o passo à frente. Seja corajoso. Quanto mais se valoriza o problema, maior ele parece ser. E o medo cresce diante de tal fato. Meu marido costuma dizer que aquilo que a gente foca, cresce. Se você focar em Deus, sua fé vai aumentar. Se você focar em Deus, Ele vai te fortalecer. Você vai ter coragem para enfrentar os seus medos. O medo é difícil de superar, mas não pode servir de desculpa para não tentar. Mas aí a gente tem que ter uma oração positiva. Nós temos que ir diante de Deus para pedir para Ele nos fortalecer, para pedir para Ele nos ajudar. A oração de afirmação é aquela que se assegura a si mesmo e aos outros que Deus lhe ama e te ajuda. Crer que Ele está tomando conta do caso neste exato momento, que Deus cuida de você, que Ele está com você. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é minha força, é a força da minha vida. De quem me pegarei? Quando nós chegamos a Deus em oração, nós temos um relacionamento com Ele. Você viu a Laurinha falando aqui para a Sandra, não confio em você porque eu não tenho intimidade com você. A oração nos faz ter intimidade com Deus. A oração nos faz ter intimidade com aquele que pode nos fortalecer, com aquele que pode nos ajudar a superar os nossos medos, com aquele que quando você está afundando como Pedro, naquele momento estende a mão e te pega pela mão e te põe de novo em cima das águas, porque você confia naquele que você tem um relacionamento íntimo.
A oração positiva é que te leva à intimidade com esse Deus que nos fortalece e nos traz de novo a nossa paz que o medo tira. E é no encontro com Deus que o medo desaparece e a esperança surge. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Esse versículo eu tinha ele na cabeceira da minha cama quando eu tinha pânico noturno. Eu li esse versículo e repetia esse versículo e repetia esse versículo e ia repetindo até eu dormir, que eu não conseguia orar, mas eu ia repetindo, porque eu confiava no que Deus tinha para mim. Eu confiava naquele que eu tinha intimidade. O amor afugenta o medo. O amor é mais forte que o medo. O amor destrói o medo. Deus é amor. Cristo é a manifestação do amor de Deus. Por amor, Deus nos protege. Deus nos livra das nossas aflições. Deus nos dá bom ânimo e coragem. Deus diz que não nos assombramos ou tememos o mal, pois Ele está conosco, os seus servos. A Bíblia nos aconselha a amar, afirmar que o amor expulsa o medo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo o penar. E o que tema não é perfeito em amor. Então nós devemos deixar Deus nos aperfeiçoar no amor dele por nós, para que não tenhamos mais medo, mas confiança naquele que por amor deu a vida por nós e está sempre conosco. Nada é mais poderoso do que o amor de Deus por nós. E se nós nos entregamos a Ele com fé e confiança, Ele nos assegurará de todos os nossos medos. A dinâmica que a Sandra fez aqui, segurando a Fabi mais a Laurinha, foi mostrando o tanto que ela tem cuidado pelas duas. Agora imagina, a Sandra segurou a Fabi e a Laurinha. E se nós nos jogarmos nos braços de Deus, que é amor, Ele vai nos segurar e vai tirar todos os nossos medos. Amém? Vou deixar com vocês mais um vídeo. O medo existe? O medo existe quando damos poder a ele. O medo é como esse fundo preto, um lugar escuro, um lugar deserto, um vazio. Mas ele não é real. O único lugar onde ele pode existir é em nossos pensamentos. Em nossa mente, é apenas um produto da nossa imaginação. Nossas dúvidas são traidoras, nos fazem perder, nos fazem desistir, por simples medo de arriscar. Te leva ao perigo, faz você desistir de planos e metas, de objetivos, de viver. Tudo o que você quer está do outro lado do medo. Viva sem medo. Não tenha medo da vida. Tenha medo de não vivê-la. Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la. Os frágeis usam a força, os fortes a inteligência. Seja um sonhador, mas una seus sonhos com disciplina, pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Seja um debatedor de ideias, lute pelo que você ama, lute pelos seus sonhos. Faça sua vida valer a pena. Não deixe o tempo passar. O tempo é muito lento para os que esperam, rápido para os que têm medo, longo para os que lamentam. Coloque um sonho em sua alma, tire o medo da sua mente. A vida é uma oportunidade única, não desperdice com bobagens. Não devemos ter medo das novas ideias. Gaste mais horas realizando que sonhando, fazendo que planejando, vivendo que esperando. Já ficou com medo de entrar em combate? Já traiu e mentiu no passado? Já perdeu a fé no futuro? Já falhou em suas obrigações? Já trilhou um caminho que não era seu? Já disse não quando seu coração pedia que dissesse sim? Sabe por que isso acontece?
Porque você é um ser humano. Você precisa acreditar em você, nos seus sonhos, na sua vida. Não tenhas medo. Lute por seus sonhos. Para a gente terminar. O medo é uma reação natural a um perigo. Deus diz para ser forte e corajoso. Coragem é escolher enfrentar e seguir adiante apesar do medo. Sem o medo não se pode ter verdadeira coragem. Só se tem coragem quem enfrenta o medo. Na vida, tudo passa, até mesmo situações que provocam medo. A fé é a cura definitiva do medo. Ter fé significa acreditar que Deus está no controle de todas as coisas e que podemos confiar nele, pois sabemos que ele fará aquilo que for melhor para cada um de nós. Não turbe o vosso coração. Crede em Deus, credes também em mim. Assim diz Jesus. Amém? Vocês gostaram? Agora nós vamos cantar um louvor, declarando que somos filhos de Deus e que por causa disso nós não teremos mais medo. Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue